Amadas, graça e paz, sejam todas muito bem-vindas. Agradeço a presença de vocês aqui e nós vamos passar um momento muito gostoso diante de Deus, diante das palavras da pastora Samara. Tenho certeza que ela vai nos edificar bastante. Sairemos daqui com certeza melhores do que chegamos. Amém? Eu só quero ler um versículo para vocês. Provérbios 16, tá certo? Ele diz assim, pega para mim. Confie ao Senhor, a minha... Está aqui? Confie ao Senhor as tuas obras. Leia o resto para mim, se é igual. Seus pensamentos serão estabelecidos. Algumas traduções dizem assim, confie ao Senhor ou consagre ao Senhor. Os teus planos, os teus desejos, as tuas obras, que eles serão estabelecidos, eles serão realizados. Então, eu carrego comigo esse versículo, consagre ao Senhor. Acorda de manhã, consagra ao Senhor o seu dia. Consagra ao Senhor tudo que você vai fazer. Amém? E o que diz o resto? Os teus pensamentos, os seus planos serão estabelecidos. Quando a gente coloca Deus na nossa frente, a gente pode ter a certeza que Ele vai à frente, abrindo caminho, realizando os nossos desejos e as nossas obras. Amém? Eu queria deixar esse verso hoje com vocês. Nós vamos orar agora para que, primeiro, consagrar ao Senhor esse momento. E que seja um momento de bênção. E que o Senhor fale ao coração de vocês, a cada uma, hoje aqui. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que nós consagramos a Ti, Pai. Que o Senhor, Pai, derrame do Seu Santo Espírito sobre a vida de todas as minhas irmãs aqui, Senhor. Que o Senhor também abençoe a pastora Samara, que vai trazer a palavra aos nossos corações. Nós Te louvamos, bendizemos o Seu santo nome, nós Te agradecemos. E consagramos também, Senhor, o nosso café logo após a palavra da pastora Samara. Deus, o Senhor é muito bom e nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como
lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Queridas, pastora Samara agora vai falar conosco. Eu tenho certeza que do profundo do coração dela e de Deus. Antes dela começar, eu queria dar um testemunho que a gente
se amou a primeira vez que nos vimos. E ela, eu acompanhei toda a história que vocês vão ver agora em seguida. Essa igreja orou pela vida dela. A Roseli lembrou disso desde o começo. Então, essa mulher é um milagre de Deus. E, coincidentemente, quando eu fui consagrada pastora, ela estava junto. Nós duas fomos consagradas pastores. E nós duas no meio de leões, né, pastora? Mas o Senhor sustenta. E ela está aqui hoje, vocês tenho certeza que vão amar o que ela tem para dizer para a gente. Amém? Amém? Glória a Deus. Boa tarde, meninas lindas. Lá em Campinas, eles colocaram, né, todo o ministério para mulheres da nossa igreja, chama Escolhidas, o ministério. Lá em Jaguariúna, eu adaptei para Escolinda, porque só tem mulher escolhida e linda, não é verdade? Eu não tomo. Os problemas técnicos aqui, que ainda existem, mas só para registrar a glória de Deus. Então, quando é linda e é escolhida, aí fica escolinda, entendeu? Eu agradeço muito as orações daquelas que oraram por mim, porque eu sou resposta delas, pastora Ana. Sou resposta das orações do povo de Deus, de gente que eu nunca vi, talvez que eu nunca veja, que eu não conheço, mas que um dia clamou com fé para que Deus fizesse uma obra. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigada. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada pela vida de cada mulher que o seu Espírito Santo conduziu a esse lugar. Pai, eu te peço, toma total liberdade de tudo que vai acontecer aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nossas mentes, corações. O Senhor é capaz de muito mais do que pedimos, pensamos ou achamos que conseguimos fazer. É o Senhor que opera a obra. Então opera, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então a pastora Ana adiantou um pouquinho aí, mas quando eu a conheci, eu não enxergava mais a luz do sol. Eu estava numa cadeira de rodas já há um tempo, e foi nosso concílio, né? Concílio é quando um monte de pastor experiente, que sabe de um monte de coisa, te pergunta várias questões teológicas, bíblicas, para ver se você está pronta, até de caráter, comportamento, para ver se você está pronto para ser um pastor do nosso ministério. Então, eu dou graças a Deus porque é um ministério sério, né? Hoje em dia tem tanta gente que, eu acho que eu sou pastor e acha que, pronto, agora eu sou pastor. Mas quem que fez isso? Quem? Eu mesmo. Eu achei que eu sou e sou, né? Então, a nossa igreja não. Existe um concílio, existe um pente fino, existe todo um momento, uma reunião para sermos aprovados ou não para aquele momento. E foi coincidência, assim, porque tinha um pastor com a gente, hoje é pastor, mas tinha um homem no nosso meio, eu de cadeira de rodas de um lado, e a pastora Ana Lembo com a bengala aí, tripé que chama? 3 pontas, né? 4 pontas no caso da sua. 3 não é, por enquanto. Então, a bengala 4 pontas. Obrigada, meu amor. Vocês vão entender aqui, mas o meu rosto que é gelado, bate direto, ainda entorta. Tá bom, não, o vento nem tá vindo em mim, tá tudo bem. Eu ainda entorto. Eu fiz 9 cirurgias no rosto já, minhas amadas, por conta dessa doença que eu vou contar para vocês. Bom, eu digo que eu tinha a vida perfeita. Talvez não era a vida perfeita para você, mas para mim era. Eu tinha muita saúde, eu não tinha dor de cabeça, não tinha TPM, eu não tinha nada disso. Eu era esportista, jogava tênis, por exemplo, desde a adolescência. Trabalhava em São Paulo,
num bom cargo, eu era diretora de RH numa empresa de tecnologia na Faria Lima, para quem conhece São Paulo, no polo ali das grandes empresas, né, de boas empresas. Meu marido, meu anjo, vocês vão conhecer ele daqui a pouco, eu chamo ele de anjo, vocês vão entender também por quê. E estava tudo bem, ia para a igreja, tinha meus ministérios na igreja, servindo a Deus. Eu gostava muito de ir para Cracolândia fazer evangelismo, então toda semana eu ia para Cracolândia com o meu esposo e um grupo de amigos da igreja, fazer evangelismo, falar de Deus e dar esperança para aquele povo que está tão perdido. Bom, e aí chegou um dia que eu acordei com uma dor enorme nessa região, numa região pélvica. E minha barriga começou a inchar, eu fiquei desesperada. Eu cheguei a desmaiar no banheiro de tanta dor, isso foi umas 5 horas da manhã. Isso aconteceu dia 19 de fevereiro de 2019. E a partir dali minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não imaginava que uma dor, que aquele começo daquela dor pudesse mexer tanto com a minha história como mexeu. Bom, ali começaram muitas investigações. Eu vou tentar resumir para vocês aqui em pouco tempo, os últimos 5 anos da minha vida. Então foram mais de 600 exames, até que eles chegassem numa conclusão do que eu realmente tinha. Como eu disse para vocês, foram 9 cirurgias no meu rosto, porque o meu rosto entortava, os meus nervos atrofiavam e me machucava demais, doía demais, além de ficar muito feio. Eu tinha convulsões, e convulsões que eu ficava consciente, então o meu corpo se batia inteiro, eu não tinha controle do que acontecia comigo, eu ficava toda roxa. E sabendo o que estava acontecendo, sem ter forças para controlar. Espasmos pelo corpo inteiro, pelo menos 2 vezes por semana eu tinha crises como essa de espasmos. Eu estava falando ali na mesa, eu tomava 24 remédios por dia. Gente, tomar remédio já é chato. Vocês imaginam tomar 24 comprimidos por dia, é muita coisa. E eu usava adesivo de morfina colado no meu corpo 24 horas. Por quê? Porque a dor era insuportável. A raiz do meu cabelo doía, as roupas me machucavam, às vezes o lençol, tudo era muito difícil. Uma pessoa que tinha uma saúde de ferro, que pilotava moto, que sempre dançou na igreja, que sempre foi muito ativa, de repente, eu não andava mais. Eu não tinha mais forças para colocar o pé no chão. E se eu colocasse, eu caía no chão, porque eu não me sustentava mais. Eu perdi as forças dos braços também e perdi a energia. Eu falava, eu cansava. Eu comia, eu suava depois que eu comia, de tanto cansada que eu ficava. Eu tomava banho, eu não podia mais falar com ninguém, porque o banho exigia muita energia de mim. Bom, que doença era essa? Eu tive o diagnóstico de distrofia muscular de cinturas, uma doença degenerativa que, numa convulsão, pode me matar. Ela pode atingir um órgão vital do corpo e levar a óbito. E ela vai como se fosse desligando a gente de baixo para cima, no periférico, né? Braços, pernas. Depois, eles descobriram uma outra doença que essa acarretou, que se chama polineuropatia axonal periférica crônica. É só nome feio, né, gente? Parece palavrão, né? Essa foi a segunda doença. Essa doença, de uma forma clara, assim, uma forma mais objetiva de explicar, é uma lepra que corrói os nervos do corpo e vai desencapando a bainha de melina do corpo, do nervo. Então, o nervo está aqui, ele é encapado. Essa lepra, dessa doença, ela ia comendo essa bainha. Por isso que eu operei 9 vezes o meu rosto, porque ela começou nos meus pés, foi enfraquecendo pernas, braços, chegou no meu occipital, essa parte aqui do pescoço, cabeça e rosto. E tudo isso foi mexendo em todas as áreas da minha vida.
Uma pessoa que tinha sua vaidade, de repente eu me vi engordando 20 quilos aproximadamente, né? Foram 15 quilos, depois de um tempo mais 5 assim, e muito brutalmente. Indo para a cadeira de rodas, não tendo força nem para um copo de água. Imagina, um copo de água desse tamanhão aqui, vou até dar um gole nele. Desse tamanhão aqui era a meta da minha vida, quando eu conseguisse um dia pegar, porque eu não aguentava mais. Eram copos levinhos e de preferência com canudo. É uma grande vitória fazer isso hoje. E são coisas tão pequenas que a gente não dá valor, né, gente? Estamos só em mulheres aqui agora, e meu anjo. Mas sabe uma coisa muito importante, muito preciosa? É você conseguir ir no banheiro sozinha. Eu não tinha mais essa liberdade. Quando eu tinha vontade, às vezes eu ficava me segurando para não ter que atrapalhar de novo. Eu falava, estou com vontade. E aí ele vinha com a comadre e colhia as minhas necessidades. Hoje, poder fechar a porta do banheiro, ter equilíbrio e força para conseguir ficar sentadinha ali, parece uma coisa tão banal, tão ridícula. Gente, isso tem muito valor. E às vezes a gente não dá, né? Acordar e já pôr o pé na cama e sair andando, gente, isso é tão precioso, isso é tão poderoso, né, pastora Ana? Da rotina do dia, sabe? Ai, estou atrasada, já sai da cama naquele fervo, já vai, já se troca, já toma banho. Ah, não era mais assim a minha vida. Era acordar. Por muitas vezes eu tentei colocar o pé fora da cama e vi que eu não tinha mais estrutura física para pisar no chão e ficar em pé. Bom, foram mais de 100 médicos que me atenderam, de todos os tipos, do SUS, do particular, o melhor do Brasil, os de celebridades, todos os que vocês imaginarem. A gente perdeu muito, eu perdi muito com os médicos. Eram 5 mil reais de remédio por mês. Você imagina? Tudo que você trabalhou, lutou, conquistou, dá na farmácia. Que triste, né? Se fosse 5 mil reais de comida gostosa, de iFood, né, Laura? Ia ser uma delícia, né? Mas era 5 mil reais em comprimidos e remédios. Bom, a vida é como se eu tivesse no pico de uma montanha, dentro de um carro, sem freio, sem volante, nessa ribanceira constante. Até que os médicos me deram um prazo de vida. Eles viram que a doença, ela estava avançando rapidamente. E eles deram, no máximo, 5 anos de vida. Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido. Eu vim para Jaguariúna, meu pai é o pastor Mário, pastor de Jaguariúna, porque meu esposo já tinha pedido as contas do emprego para cuidar de mim. E eu, quando avisei a empresa que estava com uma doença que era degenerativa, eles me mandaram embora em menos de 24 horas, dizendo que não queriam que uma pessoa doente cuidasse das pessoas deles. Eu tinha acabado de ganhar um bônus, porque eu dava resultados acima da média. Mas quando eu comuniquei a doença, eles me desligaram. A gente entrou na pandemia, eu peguei 4 vezes o Covid. Sem imunidade, sem força nem para mim, eu ainda tive que enfrentar essa pandemia que vocês também enfrentaram. E os médicos a cada vez mais tirando as nossas esperanças. Meu esposo um dia disse, Samara, eu acho que os seus pais merecem ficar com você esse tempo também. A gente não sabe qual vai ser o seu amanhã. E eles estão sofrendo, eles estão preocupados, eles estão longe. Então, vamos mudar para Jaguariúna e vamos ficar perto deles. Então, a gente veio para Jaguariúna e veio morar perto dos meus pais e esperar esse meu tempo, esse meu prazo. Fiz meu testamento, deixei meu seguro de vida organizado. Eu brinco assim, né? Às vezes a gente fala, fez testamento. Nossa, que rica, fez testamento. Gente, eu tinha 2 cachorros. Então, uma cachorra eu deixei para minha mãe, um cachorro eu deixei... Ai, tinha coisas de muito valor. Quanto que vale um cachorro que você ama? Não é verdade? Ah, não tem valor, não dá para comprar, não dá para pagar esse negócio. Imagina. E coloquei umas coisinhas a mais.
e falei para o meu esposo ir embora. Falei para ele, me devolva para os fabricantes. Você não tem obrigação de cuidar de uma mulher tão doente. Você não tem obrigação de lavar meu cabelo, de me dar banho, de colher minhas necessidades. Você não tem obrigação de ficar me dando comida, remédio, de cuidar dos cachorros, de cuidar da casa. Você é muito novo, então vai viver a sua vida e me deixa aqui. Me devolve para os meus pais, pai e mãe. A gente sabe que nunca vai colocar a gente para fora, né? Pelo menos é o que a gente espera, né, gente? Mas como é uma doença genética, eu ainda brincava. Pai, a culpa é sua, tem que cuidar de mim o senhor. Se o Diba me deixar, o senhor tem que cuidar de mim. Isso aí, né, é genético. Ninguém nunca na família tinha tido essa doença, desencadeou essa doença. Eu fui a primeira pessoa. É uma doença raríssima, sem cura e sem tratamento aos olhos da medicina. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo. Tá no jeito lá? Tem um link, eu mandei é um link mesmo, de um vídeo para baixar. Dá uma olhadinha, amor. Não? No WhatsApp? Você está com o WhatsApp da sua mãe aí? Tem tá vendo aí, pastora? É um link do Google Drive, que tem o vídeo. Esse vídeo foi uma estratégia nossa, porque é tão difícil eu resumir tudo isso que é tão difícil aqui. Esse é o meu vídeo. Quando estiver pronto, você me avisa lá, não tem problema, tá? É tão difícil contar tanta dor, tanta dificuldade. E tantas vezes, em pouco tempo, não dá. Mas aconteceu uma coisa. Durante a pandemia, e eu quero falar para vocês que Deus é Deus de detalhes. Durante a pandemia, a gente foi atendido muito por telemedicina. Então, aconteciam algumas coisas muito estranhas comigo. Por exemplo, dependendo do dia, de repente eu paralisava inteira e só mexia os olhos. E eu ficava como se fosse presa dentro de mim. Minha mãe, o Diba, meu pai falava, levanta a mão, e eu não mexia a mão. Levanta os braços, eu não mexia. Mas levanta a perna, eu não mexia. E eu lembro assim de algumas vezes a lágrima só descer, porque eu ficava tão desesperada. E eu falava, Deus, não me deixa ficar aqui para sempre. Porque eu ficava presa dentro de mim, dentro do meu corpo. Então, por muitas vezes os médicos não conseguiam me socorrer na hora, ou até chegar no hospital. E como a gente estava no momento da pandemia, e eu sem resistência, imunidade, eles começaram a falar. Tinha um neurologista e uma reumatologista que cuidava do meu caso. Então, eles falavam para o Diba, para o meu anjo, tira foto, filma ela agora, manda para a gente. E no final, ele acabou tendo esse arquivo de um monte de fotos e de vídeo desse período. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que você tem tanto vídeo e foto de quando você estava mal? Foi exatamente esse período, o período da pandemia e o período que a telemedicina atendia a gente em casa por conta da doença. Bom, vou tentar resumir aqui, então, nesses 5 minutinhos de vídeo, os meus 37 anos. Eu tenho 37 anos, a doença começou quando eu tinha 31 anos. Vamos assistir, então? Para vocês conseguirem sentir um pouquinho do que eu falei. Eu enfrentei barreiras.
Então vocês viram ali algumas situações e depois de tudo isso que eu falei, puxa, passou tudo isso, se a gente fizer as contas, em 2019 os médicos me sentenciaram mais 5 anos de vida e o que eu estou fazendo aqui? Passou esse tempo, fevereiro desse ano bateu 5 anos de vida. E como assim? A gente agora vai escutar um pouquinho do meu anjo. Vocês vão descobrir por que ele é o meu anjo e por que eu estou assim em pé. E a partir de agora eu vou deixar essa bengala aqui do lado. Agora que a gente já está íntima, tá bom? Então, se eu cair, tá tudo bem. Aí vocês oram comigo, que aí eu finjo que eu estou orando, ajoelhada, entendeu? Vocês oram junto. Mas eu não vou cair não, em nome de Jesus. E eu vou ficar aqui sem, para glorificar a Deus e contar um pouquinho aí do que aconteceu nesse momento da nossa história. E a nossa vida foi assim, na saúde, E na doença, na alegria, e na tristeza, até que a morte nos separe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, mulheres, graça e paz. Acredite na palavra que sai desse altar. Quando eu conheci a Samara, sempre vi ela, uma menina que sempre estava envolvida em Jaguariúna, onde nos conhecemos, com crianças em orfanato, com adolescentes em Fundação Casa e também em asilo. E eu vi uma pessoa que amava tantas outras pessoas. Quando nós fomos para São Paulo, ela queria estar na Cracolândia, ajudando, dando uma palavra, e eu sempre apoiando isso nela, mas eu sempre vi esse amor por pessoas, e principalmente, da maneira que vocês recebem essa palavra que é ministrada aqui, e vocês colocam em prática, no primeiro ministério, que é a casa de vocês, muda tudo aquilo que Satanás muitas vezes tem programado para o lar de vocês. E ali eu conheci uma pessoa que trazia para o meu lar a maneira de conhecer um Cristo, de viver com um Cristo da maneira que eu jamais tinha ouvido dos meus pais e da minha família. Um Cristo aonde a Samara me apresentou, não de ouvir falar, mas de com ele andar. Então, creia na palavra e tome posse. E comece a mostrar para a sua família o Cristo que você serve. E assim a Samara, com o passar dos anos, como disse aí a doença, eu trabalhando em São Paulo, chegou um momento que ela não conseguia dirigir, bateu o carro, e naquele momento eu pensei, Senhor, eu preciso fazer algo pelo meu casamento. E naquele momento eu pedi as contas do trabalho, e aí eu comecei a cuidar da Samara. Tinha que carregá-la como um bebê, colocar na banheira, lavá-la, tirar da banheira, abrir a toalha, secá-la, vesti-la, alimentá-la. E o que vinha na minha mente? As palavras que saíam do altar. Quando eu a conheci, primeiro culto, começando a entender esse amor ágape, começando a entender essa palavra, indo na igreja com ela, vinham pessoas e falavam, eu vejo vocês ministrando, eu vejo vocês cuidando de casais, ministrando para a igreja. E naquele momento eu falava assim, não estou entendendo, por enquanto estou começando na igreja, então não sei o que significa isso. Mas quando o dia mal veio na nossa vida, e eu olhava aquele cenário, a única coisa que vinha na minha mente era, não é isso que o Senhor tem para vocês. Eu falava, Senhor, mas o meu cenário, da maneira que os médicos e os diagnósticos dizem, não vai ter um retorno. Eu parava a minha moto ou o meu carro em São Paulo e olhava aqueles casais passando de mãos dadas e eu falava, Senhor, será que um dia eu vou voltar a abraçar ela, segurar nas mãos da minha esposa? E aquelas palavras que saíam do altar colocaram força aqui no meu coração para que eu não olhasse para as circunstâncias, mas acreditasse no que Deus tinha para nós. E muitas vezes nós mudamos para Jaguariúna, eu deixava ela em casa toda arrumadinha, alimentada, e eu falava, amor, eu vou para o culto de quinta-feira,
que lá nós temos um culto de quinta. E muitos irmãos queriam dar carona, mas eu falava assim, não, deixa eu ir caminhando um pouco, deixa eu chorar, deixa eu me conversar, conectar com Deus. E naquele momento eu ia ali desabafando longe da presença dela, muitas vezes num chuveiro, minhas lágrimas caíam, para não deixar ela triste, e sempre acreditando. Mesmo que o cenário era não, eu acreditava na palavra que vinha do altar. E ali num culto de quinta-feira, muitas vezes indo, buscando, clamando, um senhorzinho de uns 80 anos, ele não tem esse hábito. E aí um dia eu estava saindo para ir embora, ele falou, irmão, pera. Aí ele parou e falou, tem algo acontecendo dentro de mim, que eu preciso entregar para você, que o Senhor está me incomodando. E ele falou, estenda as suas mãos. E quando eu estendi as mãos, ele disse assim, receba o dom de cura. E eu falei, amém, Senhor, é isso que eu preciso para curar minha esposa. Só que quando eu voltei para o meu cenário, eu falei, Senhor, como que eu uso isso? Como que eu vou colocar em prática? E ali eu continuei clamando a Deus e profetizando e orando sobre a vida dela. Um belo dia, o Senhor disse assim para mim, estude a doença dela. Eu peguei ali 600 exames, mais de 100 laudos médicos, mais de 80 tipos de medicamentos que não podiam devolver e foram utilizados. E eu falei, Senhor, me ajude a entender, já que o Senhor pediu para que eu estudasse. E ali eu comecei a estudar sobre a doença, sobre os exames, online, vou estudando, pesquisando, chego na Califórnia, aonde uma enfermeira, na troca de plantão, ela entra para medir os sinais de uma paciente, aonde ela possuía uma das doenças genéticas que a Samara tinha, e naquela troca de plantão, essa enfermeira, na maior naturalidade, diz que tinha sido curada através de abelhinhas. Eu falei, abelhas? Como assim? A luz acendeu. Aí eu comecei a estudar biologia, bioquímica e anatomia, para entender qual é a substância dessa abelha em contato com o organismo, proporciona a cura ou qualidade de vida. Estudei, me formei, comecei a tratar a Samara. Isso tem todo um protocolo, tá, gente? Ainda bem que são mulheres adultas aqui, não vão sair pegando abelhinha, eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu falo isso. Tem todo um procedimento, um protocolo para que vocês fiquem bem. E ali Hoje, só um parêntese, a área dele era comercial e tecnologia, não tem nada a ver. E aí ele foi para essa área, hoje ele é apiterapeuta, ou seja, faz terapia através das abelhas e também é apicultor, porque ele gera as abelhinhas para a humanidade, para a terra, são mais de 20 mil abelhinhas que ele produz por dia nas colmeias 40. dele, mais de 40 mil? Eita, eu estou desatualizada, hein, gente? A colmeia se multiplicando. Mais de 40 mil abelhinhas, e aí parte dessas abelhinhas que já estão num processo, elas duram 45 dias. Algumas que já estão no processo de sair da colmeia e tal, para o tempo de morrer mesmo, ele separa para tratar pessoas. Então, assim, tem muito impacto tudo isso e não é tão simples quanto a gente vê, mas é incrível. é um processo. E ali eu peguei e falei, bom, se for esse o caminho, Deus me capacite. E aí eu comecei a cuidar da Samara. Quando nós estávamos em Campinas, nós encontramos uma equipe da dor, mais de 11 profissionais, que eles começaram a tentar todos esses procedimentos que ela disse aqui, que só no rosto ela tem 9. E ali naqueles passos eles falaram assim, Edberto, nós estamos fazendo o que está na nossa condição. E você com o tratamento, continue que nós vamos monitorando. E comecei a tratá-la, e assim como ela não via o sol, começou a voltar. Assim como ela estava na cadeira, começou a sair da cadeira de roda. E daqui a pouco, 2 anos de tratamento. E eles acompanhando a evolução dela, eles falaram assim, Edberto, a gente precisa fazer com que possamos entender como o corpo dela está reagindo. Vamos refazer alguns exames. Nessa altura, eu tinha um corpo de 11 médicos no Vera Cruz, em Campinas, cuidando só dessa região do meu corpo, só da face, occipital e crânio.
11 médicos de dor e neurologista. E aí tinha mais um neurologista e um reumatologista cuidando dessas medicações e tudo do meu corpo, que é só isso que eles faziam, me dava mais remédio cada vez mais. E graças a Deus eles tiveram muita compaixão, porque a gente encontrou bastante profissionais que infelizmente eram indelicados. Eu falo que se a gente unir ciência com a fé, tudo flui. A gente consegue quebrar barreiras, a gente consegue, através de Deus, mudar diagnóstico para a honra e glória dele, todavia. E ali eu comecei a tratá-la e eles foram acompanhando 2 anos de tratamento com a evolução. Eles falaram: Edilberto, Samara, a gente precisa refazer alguns exames. Quando foi refazer os exames, eles ligaram para a gente, estava em meio à pandemia, chorando. Eu falei 3 doenças, né? A distrofia genética, um exame custa quase R$8.000. Esse eu não fiz e nem o médico aceita refazer, porque eles falam que o DNA e a genética não muda. Então deixa, não tem problema. A segunda, a gente consegue saber que é a polineuropatia por exame de eletroneuromiografia. Esse eu consegui refazer, esse exame, provavelmente a pastora Ana fez. É um exame horroroso, várias agulhas pelo corpo e vai dando choque, torcendo aquelas agulhas dentro de você, para que eles entendam quão saudável estão os seus nervos. Esse eu tinha refeito, e aí eles estavam ligando para a gente para contar o que deu esse exame depois de 2 anos de tratamento com as abelhinhas. E aí foi quando eles ligaram chorando, eles falaram assim: olha, a doença não diminuiu, a doença não aumentou, a doença sumiu, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Então, aqueles nervos comidos pela lepra, a abelhinha encapsulou a doença e foi regenerando os nervos dos meus pés até a cabeça. Eu já dei esse testemunho em vários lugares do Brasil com o Diba, e várias pessoas da medicina às vezes vêm, procuram a gente e falam: é impossível regenerar nervo, porque nervo para regenerar é milímetro e demora muitos anos para regenerar milímetros. E a gente tem os exames antes e depois, então o nosso Deus é capaz. E assim, eu falo que a glória é de Deus 2 vezes. Uma, porque Ele resolveu me curar. E 2, porque é a abelha do jeito que Ele fez a natureza, gente. Não é uma abelha, como é que fala? Cientificamente alterada. Não é uma abelha transgênica. É a abelha da natureza. Pegou ali da florzinha, picou a gente e ela vai restaurando, regenerando, que foi o que aconteceu comigo. A cada picadinha, são 40 remédios naturais que meu corpo foi tomando. Os 24 remédios e a morfina que os médicos falaram: você nunca vai ficar livre disso. Eles vão aumentar esses remédios. Mas parar não, porque o seu corpo já viciou, são quase 5 anos, com morfina, com remédios tramal, opioides. Seu corpo já viciou. E Rivotril, porque eu tomava remédio para dormir, aí eu tinha que tomar duloxetina para acordar. Era assim, a minha vida era baseada em remédios, gente. A morfina, o Rivotril foram os primeiros que eu desmamei e deixei, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E de 24 remédios e os adesivos, hoje eu só tomo 3 remedinhos e estou cada vez mais me livrando deles para a glória de Deus. Amém. Amor, eu preciso fazer uma pequena correção. Não é uma pequena abelha dali. A abelha tem todo o manejo. Mas uma abelha Calma. da natureza, eu quis dizer. Ah, tá bom. É que você fala ali, nós estamos na cidade. Então essa abelha, ela precisa estar numa fazenda, num local retirado, aonde eu isolo ela de vir se contaminar com produtos da cidade, viu? Isso, não aquela da Coca-Cola. A abelha da Coca-Cola já é contaminada com a Coca-Cola. Nem a do caldo de cana, pelo amor de Deus. Já viram essa da Coca-Cola? Tem a latinha, ela fica bem na latinha assim. Então tá, gente, tem alguém técnico aqui para ajudar hoje. Mas o detalhe, irmãs, é que quando eu comecei a entender sobre isso, me gerou algumas dúvidas. E ali eu falava: Senhor, a abelha. E ele disse assim para mim: Edilberto, eu usei barro para curar. Você vai usar as abelhas. E eu tomei posse daquela palavra. Porque muitas vezes a gente recebe algo e a gente tenta diminuir perante essa sociedade que fica ditando os padrões. Principalmente quando nós buscamos
E muitas vezes a gente se coloca em situações, não, mas eu tenho que encontrar a maior tecnologia no país ou fora para esse meu caso e o meu diagnóstico. E Deus não tem nada a ver com isso, Ele quebra o diagnóstico, Ele muda a sentença, e muitas vezes a gente coloca uma barreira querendo algo de outro planeta, e simplesmente Deus muda. Eu tenho estudado muito sobre a questão de tratamentos naturais, e aí você fica encantado, gente, como nós não sabemos e não temos acesso. Infelizmente nós somos conduzidos a esse caminho. É um sistema, né? É um sistema de doença, é um sistema de farmacêuticos, é um sistema para engolir a gente mesmo nisso e não trazer a cura à vida. Bom, então vocês conheceram, é por isso que eu chamo ele de meu anjo, entenderam? E aí, Deus abençoe, amor, obrigada. Esses médicos, vendo essa situação, eles falaram: Edilberto, a gente precisa que você ajude outras pessoas. A gente viu o que aconteceu na vida dela. E aí, irmãs, tomou um rumo na minha vida, que esses médicos, mais de Jaguariúna, mais de São Paulo, mais de Sorocaba, acabaram indicando pacientes. E hoje, como que eu faço? Quando eu tenho acesso à pessoa, eu aproveito não só para tratá-la, o físico, mas para apresentar esse Cristo, que muda qualquer diagnóstico. E ali eu vejo como a fé dessa pessoa está, e eu falo: Senhor, que eu seja apenas um instrumento, porque tem tratamento, irmãs, que eu falo: olha, pelo estudo que eu tive, isso daqui foi Deus, não é as abelhinhas. Eu olho e falo: olha, Deus permitiu que eu chegasse nessa pessoa, colocasse mais amor, mais conexão com Deus, e ali a gente buscar e Deus liberar a cura e o milagre. Então eu uso tudo para a honra e glória dele. Amém? Glória a Deus. Palmas para o meu anjo, meninas. Obrigada, amor. Amadas, pergunta: Deus precisa fazer milagres? Quem acha que sim, levanta a mão. Deus precisa fazer milagres? Não. Ele já deixou milagres suficientes na Bíblia, não é? Tem milagre de todo tipo. Tem milagre através de nuvem, tem milagre através de fogo, tem milagre de cura, tem milagre de salvação, tem milagre de ressuscitar morto. Tem todo tipo de milagre na Bíblia. Eu brinco que se eu fosse Deus, eu ia falar: não faço mais milagre para esse povo, não. Se quiser, vai na Bíblia e me consulta lá. Se não quiser me seguir, é a vida deles que vai mudar, não é a minha. Eu ia falar isso. Acho que ia ser um Deus meio bravão. Mas ainda bem que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele ainda faz milagre. E um dia Ele olhou para mim e resolveu fazer um milagre. E eu sempre falava para Ele: Deus, o Senhor não precisa fazer esse milagre. Mas, Samara, você não orava por sua cura? Eu orava pela vontade de Deus. Então a minha oração era: Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas, Samara, você estava morrendo. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Samara, você foi para a cadeira de rodas. Seja feita a sua vontade. A gente não aprendeu isso no Pai Nosso? Vamos falar o Pai Nosso? Todo mundo sabe, eu acho, né? Tanto quem é católica quanto quem é cristão protestante. Vamos até essa parte? Pai Nosso que estais no céu, venha a nós e seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar assim. Então por que eu vou ordenar a Deus alguma coisa? Eu só falava: a sua vontade sobre a minha vida. E eu digo que se tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, no nosso casamento, no meu ministério, aconteceu para que pessoas fossem salvas, fossem libertas, recebessem a vida de volta, já valeu a pena. A vontade do Senhor é o que a gente precisa para nossas vidas. Mas, Samara, é um super milagre, mas eu quero te falar. Existe um milagre maior do que todos esses que nós falamos, de voltar a enxergar, de sair de uma cadeira de rodas depois de quase 5 anos, de não ter mais dores no corpo, de ter forças. Existe um milagre. Esse milagre se chama salvação. A salvação
é o maior milagre que você pode ter na sua vida. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque o Senhor Deus me curou. E eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Eu posso viver mais 100 anos, mais 80 anos, mas eu não vou viver eternamente aqui nessa terra. A salvação na minha vida vai me fazer viver eternamente com meu Deus. E isso, médico nenhum, nem abelhinha pode resolver. A salvação, ela não resolve. Só o nosso Deus pode resolver a salvação. Então, em nome de Jesus, se você escutou tudo que a gente falou aqui, toda essa história, viu o que Deus fez, da onde Deus nos tirou, minhas irmãs, a gente perdeu financeiramente tudo que a gente tinha. E o Senhor, Ele tem restituído em todas as áreas da nossa vida, porque é a vontade dEle. Mas o maior milagre que eu não queria perder durante esse período de doença, eu falava para Deus, não me deixe perder a salvação. Eu pensava assim, tá difícil, tá quase impossível. Tinha dias que eu falava, Deus, eu acho que eu não aguento mais. Pode me levar, por favor. Deus, me tira desse sofrimento, porque minha vida se tornou só sofrimento. Me tira daqui, me leva com o Senhor. Eu orei isso várias vezes na minha vida. Mas mais do que tudo, eu pensava, Deus apostou em mim. Ele achou que eu ia dar conta. E por isso eu não posso decepcionar. Sabe, não decepciona a Deus. Eu não sei qual é o problema, a tribulação, qual é a luta que você tem enfrentado. Mas se você está enfrentando, se você está nesse momento assim, existe esperança, existe vida, existe cura, existe salvação para você, para a sua mente, para a sua casa, para a sua família, para a sua área profissional. Porque o céu não se fechou. Ainda vem milagres dos céus, bênçãos dos céus. Porque o Senhor diz na palavra dele que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar. E nem os ouvidos dele estão tapados para que ele não possa te ouvir. O Senhor te escuta. O Senhor me escutava mesmo que muitas vezes eu não falava. As lágrimas só caíam. Ele sabia o que eu estava sentindo. Porque uma lágrima para Deus é uma frase. E Ele tem esse poder de interpretar, de saber o que a gente está querendo dizer. Não deixe de ter esperança. A esperança é tudo que você precisa. A esperança em Deus, a esperança no céu. E eu queria encerrar dizendo uma frase que o Senhor me ensinou nesse período. Samara, ainda que os seus pés estejam na terra, ainda que você esteja vivendo do jeito que você está vivendo na terra, mantenha a sua mente nos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer pensar no que é bom, pensar no que dá esperança, pensar no que o Senhor nos traz de positivo nessa vida, pensar naquilo que é pregado desse altar, como o Diva falou. Pense em louvores, pense em coisas boas. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está num momento ruim da nossa vida, às vezes a gente já está, como eu disse, nesse carro que a gente vai numa ribanceira descendo. Só que ao invés da gente colocar a nossa mente no céu e fixar com fé esse momento da nossa vida, o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama, a gente pragueja, a gente fecha a cara, a gente escolhe não amar, não sorrir. E eu queria que vocês guardassem um recado de tudo isso. Minhas irmãs, teve muita dor nesse processo. Mas a palavra vencedor tem dor. É uma pessoa que vence a dor. Alguém que é superador, ele supera a dor. Então, guardem isso. Para você ser vencedora, superadora, vai passar pela dor. E isso faz parte, não é só das pessoas que têm Deus, faz parte do ser humano. Todo mundo passa por dores. Ou na alma, ou no espírito, ou no corpo, ou nos três juntos.
Mas o que eu garanto para vocês, que com Deus, a gente é mais forte. Com Deus, a gente consegue. Com Deus, a gente vive o sobrenatural. E com Deus, a gente tem salvação na eternidade. E isso é o mais importante. Amém? Se você escutou tudo isso aqui, nessa tarde tão especial, que Deus preparou para você, para mim, e não tem certeza se amanhã você morrer, para onde você vai? Se você não tem certeza se você vai para o céu, se você não tem certeza, às vezes, se essa eternidade, se essa salvação entrou na sua mente, no seu coração, eu queria orar por você nessa tarde. Não precisa fazer grandes movimentos, você só levanta a sua mão e eu quero fazer uma oração com você, aí onde você está mesmo. Não precisa vir aqui na frente, nada disso. Samara, eu realmente queria saber, eu queria orar, e eu queria que essa salvação entrasse na minha casa, entrasse na minha vida, entrasse no meu coração. Tem alguém? Eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero ter certeza dessa salvação. Eu entendi que esse é o maior e melhor milagre que alguém pode viver nesse mundo, nessa terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou aí até você, porque eu estou metida. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Como é seu nome? Karine. Karine, eu quero te falar assim que se eu vim lá de Jaguariúna com meu anjo, para que você fosse tocada por essa palavra e para que a salvação, o milagre da salvação entrasse na sua vida, eu quero dizer que valeu a pena. Valeu a pena passar tudo o que a gente passou. Porque desde pequena eu sempre falei para Deus, Deus, eu quero ser uma promotora do seu reino, uma promotora da sua salvação. E através desse testemunho, Deus tem nos levado a pessoas como você, que estão sedentas, e que toda a sua sede, toda a fome da sua alma, do seu espírito possa ser saciada em nome de Jesus. Viu? Vamos orar juntas? Fala assim comigo, Senhor Jesus. Nessa tarde, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, que a salvação seja um registro da minha comunhão contigo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então é isso, eu queria muito agradecer mais uma vez esse momento, essa tarde com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco do que Deus fez, faz e ainda vai fazer muito na vida de vocês e através de vocês. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Pastor, eu gostaria que a senhora orasse por todas nós, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, então, receber essa oração. Oh, Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque os milagres não se esgotaram nos céus. Obrigada porque a sua presença, ela é real, ela é palpável. A sua presença é tudo o que precisamos para encarar esse mundo e para vencer. Deus, eu te peço em nome de Jesus, cura nessa tarde o corpo, restaura, Deus, o corpo, em nome de Jesus, das minhas irmãs que estão enfermas, como o Senhor fez comigo. Deus, eu te peço, restaura a alma, todas as machucaduras, em nome de Jesus, todos os sofrimentos, as cicatrizes do coração. Deus, rejeições, amarguras, falta de perdão, palavras de morte, palavras de maldição contra a vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus, Deus,
cura, liberta, transforma para a tua glória nessa tarde, em nome de Jesus. E eu também te peço, Espírito Santo, para aquelas que têm e para aquelas que receberam como a Karine nessa tarde, Espírito Santo, faz a sua obra em nós. Espírito Santo, nos encha. Espírito Santo, transborde através de nós. E que ao sairmos daqui para esse final de semana e para vencer nessa semana, que as pessoas sintam a sua presença através do nosso jeito, do nosso amor. Porque ainda que estejamos com os pés na terra, a nossa mente estará no céu, estará na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Obrigada, pastora Samara. Fomos mais do que edificadas. Agora nós vamos tomar um chá e sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Fiquem à vontade, amadas.